Boa tarde a todos, boa tarde, meus alunos do 5º ano, sejam todos bem-vindos e acolhidos pela tia Meiriane. Hoje, terça-feira, nós teremos 2 aulas de português e 2 aulas de matemática. E na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar a página 55, 56, 57 e a página 58, tá certo? Os conteúdos que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar um pouco da gramática. Nós vamos estudar aí, língua, usos e reflexão. Nós vamos estudar substantivos, um pouco de substantivo, hoje de artigo. Adjetivo e locução adjetiva nós vamos estudar na próxima aula. Primeiro vamos entender o que é o substantivo dentro da crônica que nós trabalhamos, né? Substantivos são palavras que dão nome a algo, a coisas, né? Como pessoas, lugares, sentimentos, seres reais ou imaginário. Nós chamamos de substantivo, é o que dá nome aos seres em gerais, né? Aí, os substantivos, eles podem vir acompanhados, eles podem ser, né? Quanto ao número deles, eles pode estar no plural ou no singular. Quanto ao gênero, eles podem ser masculinos ou feminino. E quanto ao número, eles podem vir no aumentativo, diminutivo e o grau normal. Hoje nós vamos estudar o substantivo acompanhado do seu gênero, que são os substantivos masculinos e os substantivos femininos, tá certo? Aí na questão 1, gênero do substantivo, nós vamos estudar o gênero do substantivo. O que é o gênero do substantivo? Quando ele pode ser do grau, quando ele pode ser masculino ou feminino. Aí, leia os substantivos do quadro. Aí nós temos um quadro que tem vários substantivos: menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor e professora. Conversem. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que pode ajudar a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? O que pode ajudar, gente? A gente sabe que o que pode ajudar a distinguir se o substantivo é masculino ou feminino é a terminação das palavras, né? Na terminação da palavra e o que acompanha ele. No caso, é o artigo. O artigo, ele define se o substantivo ele vai ser masculino ou feminino, né? O ou a, os ou as, um ou uma, né? É o que vai definir. E a terminação dele, se termina, né, na letra A, geralmente são artigos femininos. As terminações na letra O são masculino. As terminações, né? O que vai me dar a ideia de se é um substantivo masculino ou feminino. Letra B, agora observe os substantivos a seguir, Aí tem dentro do quadro esse substantivo. Você vai sublinhar. O que é sublinhar? É passar um traço embaixo da palavra. Você vai sublinhar, passar um traço nos substantivos masculinos e circular os femininos, fazer um círculo no que vocês acham que seja substantivo feminino. Letra C. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Sim ou não? Sim, né? Tem um sexo, é masculino ou é feminino. D. O que você considera para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? Converse sobre isso. Né? O que vocês consideram? É como eu já falei para vocês, as terminações, né, deles, a última terminação, ou quando você observa o acompanhamento de um artigo, né, se vem acompanhado do artigo o ou a, os ou as, um ou uma, uns ou umas, né? Letra E.
O que você observa? Marca um X. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, macho ou fêmea, ou o substantivo pode ser masculino ou feminino, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. O que você acha? Você vai marcar. 2. Leia o quadro de palavras a seguir. Fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Responda oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? O que vocês podem saber? Fazendo a classificação deles, né? A terminação, colocando um artigo aí para acompanhar. Por exemplo, a palavra fonte, ó. Fonte, a fonte. Se eu digo a fonte, ela é um substantivo feminino, porque está se referindo à fonte, né? Cofre é o cofre. Se eu disser o cofre, está se referindo ao substantivo masculino. Dente é o dente, né? A dente, o dente. Se eu disser o dente ele é masculino. E assim você vai descobrindo se os substantivos a seguir são masculinos ou femininos. Certo? Assim a gente pode concluir, né, que todos os substantivos pertencem a um gênero masculino ou feminino, e se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, certo? Aí, artigo, na página 57, nós vamos estudar os artigos. O que são os artigos? Os artigos são palavras empregadas antes do substantivo e é o que ajuda a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Então, o artigo são palavras que acompanham o substantivo, ou seja, ele vem antes para acompanhar o substantivo, determinando se o substantivo vai ser masculino ou feminino, se vai estar no plural ou no singular, e assim sucessivamente, certo? Vamos para a primeira questão. Aí tem, ó, os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Quando é que eles são definidos? Quando eles definem o substantivo, individualizam, definem o substantivo, os, as, e assim sucessivamente. Indefinidos, quando generalizam. Quando generalizam de um modo geral, né? Deixam indefinido o substantivo, eles indefinem, generaliza, não aponta o que é, né? Ele generaliza, uns, e umas. Esses são os artigos indefinidos. Agora é com você, ó. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com o substantivo. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Vamos ver. Letra A. Você acha que é um morcego? É o morcego? O morcego, né? É um animal mamífero e tem formada pela própria pele. Ele tem os dedos longos, sustentam as asas. As borboleta fêmea põe os ovos em plantas. Passam a ser comida pelas lagartas antes que estas se transformem em borboleta. Os ursos polares não precisam beber água.
eles resistem. O líquido ou um líquido de que precisam dos alimentos que comem. O líquido de que precisam dos alimentos que comem. Letra D. As tartarugas, na época da desova, procuram terras mais quentes, fofas para botar os ovos. Então, você vai fazer essa atividade aí também, da página 58, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar.